Boa tarde a todos, boa noite. Vou compartilhar aqui a apresentação para podermos conversar aqui direitinho. Isso. É um prazer estar aqui presente no Congresso. É um prazer também dar sequência ali à professora Célia, que é a minha orientadora do mestrado, está sendo agora no doutorado, e eu faço parte desse projeto muito importante, muito interessante, que a gente conseguiu desenvolver na faculdade de odontologia da UFMG, junto com a inovação tecnológica e propriedade intelectual, e essa interatividade junto também com a Universidade Federal de Uberlândia, pelo professor Robson Sabino. Então, o título do meu trabalho são os biomarcadores salivares como ferramenta de triagem diagnóstica para a amelogênese imperfeita, o resultado de estudos preliminares. A professora Célia foi brilhante ali na questão da discriminação da amelogênese imperfeita, é uma doença de origem rara pela Orphanet. Ela tem ali vários genes que são causadores, ela pode ser autossômica dominante, autossômica recessiva, com novos estudos, novos genes têm sido encontrados que potencializam, que causam a amelogênese imperfeita. E o meu trabalho fez a união entre os fatores da amelogênese imperfeita, visto que a gente tem esse grupo lá dos pacientes portadores de doenças odontológicas na Faculdade de Odontologia da UFMG, pegamos a vivência da questão da Covid e a aplicação da saliva como um potencial para diagnosticar ou diferenciar entre um paciente saudável e um paciente portador da doença. E esse outro aparelho, que é o aparelho que aparece nessa imagem, que é o ATR-FTR. O que é esse aparelho? Esse aparelho ele faz uma espectroscopia de reflexão atenuada pela transformada de Fourier. Nada mais é que a impressão digital que uma molécula, um componente molecular de um biofluido produz, ou seja, ele produz um gráfico, e esse gráfico é interpretado na bioinformática e a gente consegue identificar as moléculas componentes de cada biofluido. Então, baseando em outros estudos que viabilizavam o uso da saliva, a questão do ATR-FTR e a importância da amelogênese imperfeita na faculdade também de odontologia da UFMG, por já ter um projeto de extensão já há pelo menos ali 20 anos, a gente uniu esses fatores e através da pesquisa conseguimos então providenciar, né, provocar essa diferenciação, essa formação desse biomarcador salivar que fosse capaz de diferenciar a saliva de um paciente saudável da saliva de um paciente portador da amelogênese imperfeita. E é claro que a pandemia do Covid-19 potencializou mais ainda a utilização da saliva como um importante biofluido, pela facilidade de coleta, pela facilidade de armazenamento, pela autocoleta, pelo uso em todas as faixas etárias. Então, essa facilidade da saliva potencializou o efeito das nossas pesquisas. Então, o objetivo nosso era conseguir distinguir, será que a saliva, pela saliva, nós podemos diferenciar um paciente saudável no paciente portador de uma doença? Como a amelogênese imperfeita, e utilizamos também a inteligência artificial através de algoritmos. Esses algoritmos, essa estrutura dessa pesquisa já havia sido utilizada em outras pesquisas para detectar, por exemplo, componentes na saliva de um paciente portador do câncer de mama. Então, nesse estudo de outras faculdades, conseguiu detectar que na saliva existiam biomarcadores que poderiam auxiliar no diagnóstico preliminar, no diagnóstico inicial do câncer de mama. E a gente transformou esse processo e incorporou a questão da amelogênese imperfeita. A metodologia utilizada foi a mesma, ou seja, a coleta da saliva entre pacientes portadores da doença e pacientes saudáveis, o preparo da amostra, esse processamento feito no laboratório da UFMG. Esse processamento ele tinha a questão do descongelamento da saliva, depois da secagem
nesse outro aparelho, e análise computacional através do ATR-FTIR. Todo esse processo foi feito no Laboratório de Genética e Evolução da UFMG, por mim e pela professora Célia. Esses resultados, então, esse compilado de resultados, foi então enviado para a Bioinformática da Universidade Federal de Uberlândia, pelo professor Robson Sabino Sá. E lá, esses dados, ou seja, essa impressão de componentes moleculares de cada saliva, seja do paciente portador, seja do paciente saudável, ela foi traduzida em gráficos. E, para a nossa boa expectativa, né? Toda uma expectativa foi criada, mas superou as expectativas que nós tínhamos. Então, nós conseguimos, através desse estudo, que ele é inédito, ele é um estudo que não existe nenhum outro estudo feito com a mielogênese imperfeita nesse processo no mundo. Esse estudo, ele então conseguiu evidenciar que existe sim uma alteração na saliva do paciente portador da mielogênese imperfeita, do paciente controle saudável, pareado por gênero e por idade. Ou seja, a saliva pode sim ser utilizada como um diagnóstico auxiliar inicial para solucionar, para diferenciar e diagnosticar a questão da mielogênese imperfeita. Mais do que isso, a gente conseguiu, através de algoritmos de inteligência artificial, são 3 algoritmos que nós utilizamos: o Supporting Vector Machine, o Random Forest e o LDA. O algoritmo SVM foi o que deu as melhores perspectivas de eficácia, acurácia e eficiência. E através desses gráficos, esse compilado desses gráficos, nós vemos que a linha azul responde aos pacientes controles, e a linha vermelha corresponde aos pacientes portadores da mielogênese imperfeita. Esse recorte feito entre a linha 1300 e a linha 1200 é o recorte, que é o modo vibracional, que a gente utilizou e evidenciou como um biomarcador potente para diagnosticar e diferenciar a saliva de um paciente portador da mielogênese imperfeita e um paciente controle. Ou seja, a gente consegue validar esse biomarcador. Além disso, a gente ainda conseguiu evidenciar, através desses pontos que estão aí assinalados em vermelho, quais foram os componentes moleculares diferentes entre essas duas salivas, que são componentes de origem proteica, fosfato e também via carboidrato. Aqui a gente coloca como uma atribuição provisória e tipo de fonte. Por quê? Porque é um estudo inédito, é um estudo preliminar, foi um estudo piloto, com um N amostral menor, e aí esse N amostral agora em novos estudos vai ser maior, junto com novos estudos que podem surgir para corroborar e para utilizar também essa fonte de informação. Como conclusão, o que nós podemos sugerir? Que existe sim o potencial de uso da saliva para diagnósticos de doenças de origem odontológica. A princípio, esse nosso estudo, utilizamos a mielogênese imperfeita, que foi objeto do meu mestrado na UFMG. E, como um produto desse projeto, surgiu a oportunidade de, no doutorado, darmos sequência utilizando outras doenças de origem odontológica. A osteogênese imperfeita, a dentinogênese imperfeita, a hipoplasia do molar inferior. Então, são outras doenças que nós estamos agora também utilizando no doutorado para aumentar esse campo de pesquisa, produzir novas pesquisas e potencializar essa plataforma biofotônica que nós queremos introduzir com outras universidades também. Aqui são algumas das referências bibliográficas. E o meu agradecimento vai primeiro também ao Congresso, à Rede IPA, pela oportunidade de estar mostrando essa pesquisa, né, ampliando, literalmente expandindo os limites do conhecimento. O agradecimento também vai ao ICB, ao Laboratório de Genética e Evolução, chefiado pelo professor Vasco,
meu agradecimento também à professora Célia, que foi minha co-orientadora no meu mestrado, está sendo também presente no meu doutorado e faz parte de toda essa equipe que produz essas pesquisas, essa interatividade entre a Faculdade de Odontologia, o Laboratório de Genética e também essa união das universidades ali, também com o laboratório da Universidade Federal de Uberlândia, com o professor Vasco e todos aqueles outros que também nos ajudaram na questão da bioinformática. Um trabalho desse ele não feito com poucas mãos nem com poucas cabeças. Então foram vários agentes ali que produziram esse trabalho de conhecimento ali tão grande e que está sendo um pontapé inicial para a minha carreira e também um pontapé nessa interação maior da odontologia no mercado também da genética e da bioinformática.